Paz, igreja. Nós vamos compartilhar com vocês o texto que está em Daniel, capítulo 7. Não é Números, é Daniel. Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei. Daniel, capítulo 7. A palavra de Deus diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e de outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram
o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Vamos falar com o nosso Deus? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz à medida em que consideramos esse texto de Daniel 7. Nós rogamos isso, no nome de Jesus. Amém. Um pequeno rascunho antes de começar o sermão. O rascunho é o seguinte, é o modo como nós vamos ouvir o sermão. Há várias maneiras de um sermão ser apresentado. E eu vou apresentá-lo usando 4 palavras-chave. Que essas 4 palavras, na verdade, elas são um paralelo daquilo que já é bem conhecido na teologia como criação, queda, redenção e consumação. Essas 4 palavras, você lê a Bíblia, você percebe. O mundo foi criado bom, depois ele caiu, depois no correr da história veio a redenção e haverá a consumação. Esse é o grande arco que conta a história na Bíblia. Então eu estou assumindo que esse grande arco ele pode ser reduzido e ser um pequeno arco em todas as histórias. Então eu coloquei em paralelo na criação, eu coloquei como contato. A queda eu coloquei como confronto. A redenção eu coloquei como condição e a consumação como convite. Então essas são as 4 palavras que vão moldar a gente ouvir o sermão. Todo texto bíblico possui um ponto de contato universal. Todo texto bíblico nos confronta. Todo texto bíblico apresenta a condição de redenção. E todo texto bíblico é um convite. Então, contato, confronto, condição e convite. Essas são as 4 palavras que vão regular o modo como a gente vai ouvir o texto. Tudo bem? Acho que dá, né? Então a gente vai começar o sermão assim. Qual é o ponto de contato universal, afinal? É que todos experimentamos o mar agitado da história. Não foi só Daniel e não somos só nós. Desde que o mundo quebrou, todos experimentamos o mar agitado da história. E, aliás, é por isso que é usado o mar. Porque desde o princípio, as águas foram aquelas águas que foram domadas para que houvesse habitação na terra. Então, a figura do mar agitado é sempre uma figura usada na Bíblia para falar de inconstância ou de lutas. E por isso que em Apocalipse é dito que não vai haver mar no novo céus e nova terra. Surfistas não fiquem chateados, mas não tem a ver com não ter onda. É só não haverá conflito. Eu acho que vai ter onda sem conflito. Eu não sei se os surfistas vão gostar, mas acho que vai ser bom assim mesmo. Então, essa ideia sempre de mar agitado é um ponto de contato universal nesse nosso texto. E para nós isso é muito importante, completando 84 anos, porque muitas histórias já aconteceram. Conversões, batismos, casamentos, funerais, crianças que cresceram, o Rui que continuou com a mesma cara, só pintou a barba de branco. Jovens que foram discipulados, famílias consoladas, líderes que serviram, membros que chegaram e membros que partiram. Mas uma igreja, ao completar 84 anos, e 100, contando o processo anterior, ela também carrega marcas, e não poucas.
Nem tudo foi fácil, houve perdas, houve cansaço, houve mudança, conflito, períodos de frieza, dificuldades financeiras, crises familiares, pressões culturais e momentos em que muitos talvez tenham se perguntado: será que a gente fica de pé? Será que a gente continua? Daniel 7, então, é essa palavra nessa manhã para uma ocasião assim. O capítulo mostra a história como um mar agitado. Dele sobem feras, símbolos de reinos humanos poderosos, violentos e arrogantes. Daniel vê impérios que parecem controlar todas as coisas, mas de repente a visão muda. O céu se abre, o ancião de dias se assenta, o livro é aberto, e um como filho do homem recebe domínio, glória e reino. O fato é que o mar continua agitado e não mudou hoje. Para crianças pode ser medo, insegurança, brigas em casa ou brigas no pátio ou na escola, ou até mesmo solidão. É um baita de um mar agitado a solidão. Para adolescentes pode ser pressão por aceitação, essa sexualidade confusa, ansiedade, comparação, redes sociais e a sensação de precisar provar valor o tempo inteiro. Quem que aguenta isso? Isso é assustador. Daniel 7 nos ajuda, porque é um texto que não romantiza a história. A Bíblia não diz que o mundo é um grande parque de diversões, gostosinho. Não. A Bíblia mostra bem o oposto. Ela diz: há feras. Há poderes que devoram, há sistemas iníquos que esmagam, há vozes arrogantes que se levantam contra Deus. E muitos, não querendo bater direto com Deus, batem na agência do reino, em nós, na igreja. Há momentos nos quais os santos parecem perder, como Daniel também viu. Há momentos em que nós apanhamos e não pouco. Uma igreja com 84 anos sabe disso. Se ela está de pé, não é porque o mar foi calmo, é porque Deus tem nos sustentado em meio a essas águas agitadas. E é aqui que o aniversário da igreja encontra Daniel 7. A igreja sempre vive em meio a um mar agitado. É entre o mar agitado e o trono estabelecido no alto. E cá nós estamos. E é por isso então que esse texto também nos confronta. Contato. Confronto. Esse texto nos confronta porque o risco não é apenas enfrentar as feras que estão lá fora, mas a fera que habita aqui dentro. Daniel 7 confronta os poderes bestiais da história, mas há uma confrontação que precisa chegar ao nosso coração. Afinal, Daniel não está escrevendo apenas para você ter ciência de que há certos povos na história e que fizeram o que fizeram. Não, existe uma confrontação que precisa chegar aqui. Nós estamos diante da palavra de Deus, que é para todas as épocas, e essa palavra nos encontra nessa manhã. Afinal de contas, o perigo não está apenas nos impérios, governos, ideologias, culturas e instituições humanas. Nós sabemos que tudo isso pode se tornar muito bestial, e várias vezes se torna. Só que nós sabemos mais. O coração humano também pode se tornar bestial. Aliás, instituições só se tornam bestiais porque o nosso coração não poucas vezes se torna uma besta fera. Uma igreja de aniversário precisa tomar cuidado para não transformar a sua história em vaidade. Porque um aniversário sempre corre o risco de virar celebração da nossa importância, da nossa tradição, da nossa influência, do nosso nome, dos nossos prédios, dos nossos líderes. Mas Daniel 7 não nos chama a admirar poder humano. Antes nos chama a discerni-lo. As bestas feras são marcadas por arrogância, violência, domínio e blasfêmia. E se a igreja tentar preservar a sua relevância por arrogância também, por controle, por medo, manipulação, nostalgia até, ou dureza,
abandonando o primeiro amor, ela começa a imitar o padrão das feras. Isso vale para todos, líderes, membros, famílias, ministérios, porque uma igreja ela pode ter uma doutrina correta, mas ter um coração feroz. Não falam de calvinistas na jaula? Você pode ter a doutrina correta, mas ser feroz. Pode defender a verdade com espírito arrogante. Eu queria falar aqui um crente contra 30 ateus. Essa arrogância, isso não é o evangelho. Não é desse jeito. Pode falar de santidade sem misericórdia. Nós lutamos tanto por santidade que não admitimos um pecador aqui. Esquisito, né? Quem estaria aqui? Quem estaria adorando a Deus? Pode preservar a tradição sem amor pelos jovens. Jovens vêm com ideias novas, vêm com coisas novas. Você fala assim, ei, não, não tenta, não quero ouvir sua ideia, eu não entendo o que você está falando. E a gente acaba preservando a tradição sem amor aos jovens. A gente pode buscar crescimento sem discipulado. É fácil uma igreja crescer, assim como é fácil ganhar dinheiro. Me procura depois, eu conto. Só depende de quanto você quer comprometer da sua vida. Ganhar é muito fácil, encher a igreja é muito fácil. O quanto você quer comprometer, é isso que está em jogo aqui. Uma igreja pode honrar o passado de modo tão absoluto que ela não consegue servir no presente. São os riscos, são os confrontos do texto. E Daniel 7, então, nos confronta com uma pergunta simples. Depois de 84 anos, Vila Mariana, nós estamos mais parecidos com o Filho do Homem e mais dependentes dele, ou mais experientes em manter uma estrutura religiosa? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. E essa pergunta não é para destruir a celebração no coração, não. É para purificar essa celebração. O aniversário deve nos levar à gratidão, mas também ao arrependimento. Se Cristo preservou essa igreja por 84 anos, eu tenho que perguntar, Senhor, no que afinal eu preciso ser renovado? Onde nós nos tornamos frios? Onde nós confundimos tradição com fidelidade? Onde nós confundimos zelo com dureza? Onde nós buscamos a nossa própria glória em lugar da glória do Filho do Homem? Nós temos que nos fazer essas perguntas. Uma igreja madura não é a que nunca confessa pecados. É aquela que aprendeu, depois de muitos anos, que só permanece de pé por causa da graça de Deus. É por isso que esse mesmo texto, além de ele fazer esse confronto sério, ele nos apresenta a condição que Deus estabelece para resolver o problema. Tá, eu vejo o mar revolto, eu vejo que ele confronta profundamente a bestialidade do meu coração. Mas como é que resolve isso? E a condição é dada no texto mesmo, quando a esperança da igreja é mostrada no Filho do Homem e não na sua história. O centro de Daniel 7 não são as feras. O centro é o Filho do Homem. A história da igreja não é explicada apenas pelo que acontece na terra. Ela só é entendida corretamente quando você olha para o trono de Deus. Eu olho para cima assim porque eu não sei para onde eu estou olhando. Eu sei que é para cima, eu não sei onde é. Eu só sei que não é nessa horizontalidade. E o culto é esse momento mágico de você verticalizar o coração. Ser amassado, horizontalizado o tempo inteiro. E aqui você está fazendo isso e Deus está mostrando para você, ei, o ancião de dias está assentado no trono. E vem um como filho do homem. Ele recebe domínio, glória e honra. Reino. Todos os povos, línguas e nações o servem. Seu domínio é eterno e seu reino jamais será destruído. E aqui está a esperança de uma igreja que completa 84 anos. Cristo recebeu o reino, o domínio e a glória. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Nós, igreja local, a gente não tem a menor garantia de permanência em nós mesmos.
A gente poderia deixar de existir, não é nem por ter sido uma má igreja. Pode ser uma perseguição fatal, em que a gente volte a se reunir apenas nas casas. Igrejas podem adoecer também. Igrejas podem fechar. Igrejas podem abandonar o evangelho. Podem sobreviver como instituição, mas estarem doentes espiritualmente. Então a nossa confiança não está em fazermos 84 anos. Nossa confiança está naquele cujo reino não pode ser destruído. Isso muda completamente o modo de celebrar. Porque nós não dizemos essa igreja é forte, nós dizemos, Vila Mariana, Deus tem sido misericordioso, não é? Nós não dizemos que a nossa história nos garante. Não, a fidelidade de Deus é que nos trouxe até aqui. Nós não percebemos ou falamos por aí que nós temos um nome a preservar. Nós continuamos a dizer que nós temos um rei a servir. Nós não dizemos que o futuro depende de nós. Nós dizemos que o futuro pertence ao Filho do Homem. Jesus é o verdadeiro cumprimento de Daniel 7. Ele é o Filho do Homem que foi humilhado, julgado pelos homens, crucificado sob o poder de um império, mas ressuscitado e exaltado por Deus. Na cruz parecia que as feras haviam vencido. Na ressurreição e ascensão, Deus declarou que o reino pertence ao Filho. É por isso que a igreja em Vila Mariana não vive de nostalgia, ela vive de Cristo. Porque a nostalgia vive dizendo de voltar aos bons tempos. Eu não sei o que é bom tempo, tinha umas tomadas horríveis. A luz oscilava, era um 60 Hz horroroso. Eu não sei se eu quero voltar para trás. Algumas coisas talvez sim. Tem gente que quer voltar para a lamparina, fica todo intoxicado. Fala assim, eu não sei o que a gente considera bom tempo. Eu assim, para mim tanto faz estar 40 graus, eu quero tomar banho quente. Eu tomo gelado quando não tem jeito. É o que é, então você toma gelado. A gente não vive de nostalgia. A nossa fé diz, sigamos o Rei eterno. A nostalgia idealiza o passado. Não, a fé agradece o passado. Confessa pecados, serve no presente e olha para o futuro, para o Rei. Uma igreja com 84 anos precisa dizer aos mais velhos, olha, a história de vocês não foi em vão. Cristo sustentou vocês e nós percebemos isso. Adultos, a sua responsabilidade é servir esta geração, com fidelidade. Não é sentar-se sobre os louros do passado e ficar dizendo o que foi feito, mas é fazer. Jovens, vocês não são nunca a igreja do futuro. Vocês são chamados agora para viver o reino de Deus. As crianças precisam aprender isso de nós, que existe uma história maior do que elas, maior do que essa igreja local. Existe a história do reino de Deus. É uma alegria fazer parte deste lugar. Mas tem a história do reino de Deus. E é por isso que esse mesmo texto nos convida. Quarta palavra. Ele nos convida a celebrar com gratidão, discernimento e esperança. Daniel 7 nos convida a esses 3 movimentos. E certamente nesse aniversário nós fazemos isso também. Nos convida a olhar para trás com gratidão. Talvez alguns irmãos tenham vivido décadas nessa igreja. Viram gerações passando, viram bancos que já não são mais ocupados porque o Senhor tomou para si. Viram crianças que não são mais crianças. Viram pastores, nós chegamos e vamos embora. Viram lutas que às vezes os mais novos nem conhecem. A celebração tem que honrar essa memória. Não como idolatria do passado, mas como gratidão mesmo. A igreja não nasceu hoje, aos 84. É uma herança recebida. Outros oraram antes de nós. Outros ofertaram antes de nós. Outros ensinaram antes de nós. Outros permaneceram quando estava sendo muito difícil. E Daniel não se tornou povo de Deus naquele momento. Outros vieram antes dele e foram sustentados pelo mesmo Deus.
Então, primeiro um convite a olhar para trás com gratidão. Depois um convite para olhar para o presente com discernimento. Afinal de contas, Daniel 7 nos coloca a seguinte situação. Olha, gente, olha ao redor e vai discernindo quem são as feras na sua geração. Quais são as feras que rondam esta igreja hoje? Secularização, indiferença espiritual, ansiedade, talvez muitas brigas familiares, ou uma superficialidade bíblica, ou idolatria política, ou idolatria cultural até. Talvez o individualismo, talvez a pressão sobre adolescentes e jovens, talvez o cansaço de adultos. Eu acho que eu nunca vi tantos adultos cansados. Eu nem sei bem do quê. Assim, é óbvio que a gente fica cansado com muitas coisas, mas eu acredito que a gente está bem nessa pele de Daniel, de olhar para o mundo e falar assim, dá um cansaço, dá uma tristeza de falar assim, mas eu tenho que acordar para esse mundo cheio de besta fera, em que talvez eu seja consumido mais um pouco. É desanimador. É desanimador. Então, eu entendo adultos cansados, mas adultos, vamos lá. Vamos lá. Cada geração enfrenta as suas feras. E a pergunta para nós é, será que a gente vai ser fiel nesta geração? Porque nós não podemos fazer 84 anos e viver só com a fidelidade dos antigos. Eu preciso de fidelidade hoje. Eu preciso amar a Deus, a sua palavra, hoje. Eu preciso orar agora. Eu preciso discipular os filhos agora. Hoje é que eu preciso evangelizar. Hoje é que eu preciso cuidar dos mais fracos e andar junto. Formar jovens que saibam andar com Deus. Hoje eu preciso ser igreja. O que Daniel viu foi assustador, mas ele permaneceu fiel, sustentado pela graça de Deus. Eu gosto daquela frasezinha que eu sempre usei, a de Maria, né? Maria via essas coisas e guardava no coração. Daniel também. Tem hora que você não entende muito bem, mas você sabe em quem você espera. Você sabe quem está sentado no trono. Você guarda no seu coração e segue. Então ele nos faz esse convite ao passado, o convite ao presente e agora o convite a olhar para o futuro com esperança. Daniel 7 termina com ele perturbado. Mas a visão é de esperança. Os santos receberão o reino. A besta não terá a última palavra. Todas as vezes que vocês virem um besta, saibam, ele não terá a última palavra. Isso tem que confortar o seu coração. Você não sabe, você trabalha em vários lugares, sempre tem um besta dizendo alguma coisa. E você fala assim, ele não terá a última palavra. É tão bom, não é? Pode ser que eu não veja aqui agora, mas Deus está olhando e ele não terá a última palavra. O chifre arrogante não vai falar para sempre. O reino do Filho do Homem não passará. Isso significa que a gente pode andar como igreja sem desespero. Talvez, não sei, os próximos anos daqui sejam difíceis. Talvez a cultura seja até mais hostil contra o evangelho. Talvez seja mais cansativo e mais impopular ser cristão. E talvez os nossos filhos enfrentem pressões que a gente não faz ideia que eles virão a enfrentar. Mas o trono está ocupado. A igreja não sabe tudo sobre o futuro, mas sabe quem recebeu o reino. Aí você fala, tira um peso dos ombros, não tira? Nós sabemos quem recebeu o reino. Por isso que o convite é muito claro para esse aniversário. Celebrem, mas não se gloriem em vocês mesmos. Lembrem, mas não vivam presos ao passado. Arrependam-se, mas não desanimem. Sirvam, mas não como alguém que tem que carregar tudo nos próprios ombros. Esperem, mas não de braços cruzados. E proclamem Cristo, porque somente o seu reino jamais será destruído. Os nossos filhos sabem o que é ter medo de monstros. Não raro, um pai ou uma mãe já foi em algum guarda-roupa expulsar algum monstro.
olhar debaixo da cama, ou um ruído estranho, ou uma luz estranha. Tem até adultos medrosos, né? Dessas coisas. Mas é bom saber que a gente sabe o que é ter medo de monstros. Daniel viu monstros na sua visão. Mas Deus mostrou a Daniel que os monstros, eles não mandam no mundo. Deus reina. Então, pais, uma igreja com 84 anos, ela não continuará fiel por causa de uma boa história. Ela precisa de lares que ensinem as crianças a amar o rei. Porque a fé, ela precisa ser contada, cantada, orada, vivida dentro de casa. A próxima geração não precisa só ouvir que nós fizemos 84 anos. Ela precisa saber que Jesus Cristo, Ele é precioso hoje. Às vezes eu fico me perguntando, pastor Gustavo, a gente vem para a igreja meio por osmose, né? Porque deu horário, porque aqui é o endereço, é aqui onde a gente vem. Mas vai ser tão melhor se nós conseguirmos transmitir para os filhos, falar assim, sabe por que a gente vai à igreja? Porque nós precisamos adorar Deus em comunidade. E isso faz muito bem. Primeiro é devido a Deus. E eu reconheço isso e me curvo diante dele. E nós fazemos o que fazemos. Porque senão, para não ser só um ir lá. Não, é uma coisa que vem de dentro. Há 84 anos, esta igreja caminha entre o mar agitado e o trono ocupado. As feras, elas mudam de nome. Os desafios mudam de rosto, as gerações passam. Mas o Filho do Homem, ele permanece. Então, celebremos com gratidão, discernimento e esperança, porque o reino não pertence às feras. O reino pertence a Cristo. E o seu domínio jamais passará. Eu lembrei aqui de passagem, lembrei agora, devia ter lembrado outra hora. Mas quando você lê Nárnia, aquele momento em que as feras, as bestas estão celebrando, vamos matar o leão. Uma festa. Até que rache a pedra e o leão ressuscite. E aí você descobre quem é que é o dono do reino.